Tudo começou numa terça-feira chuvosa, dessas que deixam o céu cinzento o dia inteiro e fazem a gente querer chegar logo em casa. Eu vinha do trabalho, cansado, com a cabeça cheia, mas com aquele alívio que só o pensamento de ver quem a gente ama proporciona. Estacionei o carro em frente ao prédio, subi as escadas em silêncio, como sempre fazia, para tentar surpreendê-la com um beijo inesperado. Mas dessa vez, quem se surpreendeu fui eu. A porta estava encostada. Achei estranho, porque ela sempre trancava até quando descia na portaria. Entrei devagar, deixando o barulho da chave cair no chão do corredor. A sala estava em meia luz, com as almofadas espalhadas no chão e 2 taças sujas sobre a mesa de centro. Meu coração acelerou, mas ainda tentei acreditar que era algo inocente, talvez uma amiga de visita. Foi quando ouvi risos abafados vindos do quarto. Risos baixos demais para serem de amigas. Meus passos foram curtos, mas pesados. A cada metro, eu sentia meu mundo desmoronando por dentro, mas continuei andando como se já soubesse o que me esperava. A porta do quarto estava entreaberta. A cena lá dentro queimou meus olhos antes mesmo que eu a compreendesse por completo. Ela estava com outro homem, e não havia dúvida de que aquilo não era um engano. Era traição, escancarada, cruel, imperdoável. Eles não me viram de imediato. Fiquei parado como uma estátua, enquanto minha mente tentava encontrar alguma explicação que salvasse aquele momento. Mas não havia desculpas ali. Não havia como voltar atrás. Quando ela finalmente percebeu minha presença, arregalou os olhos, e o silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. O homem se vestiu às pressas e desapareceu sem dizer nada. Ela ficou ali, sentada na beira da cama, com a culpa estampada no rosto. A minha reação foi estranhamente calma. Não gritei, não chorei, não quebrei nada. Só olhei para ela com a dor seca de quem teve o coração arrancado sem anestesia. Disse poucas palavras, frias, diretas, fatais. Mandei que ela saísse. Agora, com o que estivesse vestindo. Sem pegar nada. Ela tentou argumentar, implorar, chorar. Mas minha alma já estava longe dali. Não havia mais nada a ser dito. Ela saiu cambaleando, descalça, sob a garoa que caía fina. Do alto da varanda, vi quando ela cruzou a rua, encharcada e tremendo. Aquela imagem ficou presa na minha mente como uma cicatriz. Eu achava que aquilo seria o fim de tudo. Mas o destino, com seus caprichos, ainda tinha outros planos para nós dois. Depois que a porta se fechou com um estrondo seco, o silêncio que ficou no apartamento parecia me engolir por dentro. Sentei no sofá, com os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos, tentando entender como alguém que dizia me amar pôde trair minha confiança daquela maneira. A cena ainda rodava na minha cabeça como um filme repetido cruelmente nítido. Eu precisava tomar uma decisão que selaria mais do que o fim de um relacionamento. Era o fim de uma fase inteira da minha vida. Levantei como um autômato e comecei a recolher tudo que me lembrava dela. Perfumes, roupas, fotografias, bilhetes. Tudo foi parar numa caixa que deixei do lado de fora, ao lado do elevador. Eu queria apagar qualquer vestígio da presença dela. Mas dentro de mim, uma parte ainda gritava, pedindo para entender, para ouvir uma explicação, por mais absurda que fosse. Só que eu sabia, nada que ela dissesse mudaria o que eu vi com meus próprios olhos. Naquela mesma noite, ela tentou voltar. Tocou o interfone várias vezes, mandou mensagens, deixou recados chorosos. Eu não atendi. Minha decisão estava tomada. Ela me traiu dentro do nosso lar, no nosso refúgio, no lugar onde eu me sentia mais seguro. Aquilo não era só uma traição de corpo, era uma facada na alma. Quando amanheceu, as mensagens mudaram de tom, do arrependimento desesperado para a súplica silenciosa. Mas meu coração, embora em ruínas, se mantinha firme. Nos dias seguintes, soube que ela estava ficando na casa de uma amiga. Me contaram que ela chorava dia e noite, que mal comia, que parecia um fantasma. Confesso que por um instante senti pena. Mas logo essa pena se confundia com raiva, e a raiva me impedia de ceder. Eu a amava e talvez ainda amasse, mas amor não pode existir onde a lealdade foi destruída. E isso era o que mais doía, perceber que, apesar de tudo, ela ainda morava dentro de mim. Eu evitava passar por lugares onde pudéssemos nos cruzar. Apaguei nossas fotos das redes sociais, bloqueei o número dela, tirei férias do trabalho. Queria fugir do mundo, me esconder de mim mesmo. E mesmo assim, cada canto do apartamento ainda exalava sua presença. A ausência dela preenchia o espaço de forma quase física, como um fantasma que se recusa a ir embora. Era irônico. Eu a tirei da minha vida, mas ela continuava me assombrando. Numa noite mais difícil, abri uma das gavetas que ainda não havia mexido. Lá dentro, encontrei uma carta dela, escrita tempos atrás, num dos nossos aniversários.
As palavras falavam de amor eterno, de gratidão, de promessas que hoje soavam vazias. Rasguei a carta em pedaços e joguei no lixo. Foi naquele instante que percebi, o confronto mais duro não foi com ela naquela noite. Foi comigo mesmo, cada dia desde então, lutando para não voltar atrás. Eu não me arrependia da decisão. Ela precisava sentir na pele o que significava destruir a confiança de alguém que só quis amar. Mas eu também sabia que o orgulho tem um preço, e eu estava pagando caro. Ainda assim, mantive minha posição. Ela partiu da minha vida sem nada. Mas o que eu ainda não sabia era que o destino, com sua ironia, tinha planos para que nossos caminhos se cruzassem outra vez, e de forma ainda mais inesperada. Os primeiros dias foram os mais difíceis, um misto de raiva e vazio que me fazia andar pela casa como um visitante. Cada cômodo parecia falar dela, como se sua voz ainda estivesse presa nas paredes. Dormir era um desafio. Eu me revirava na cama, revivendo aquela noite 1000 vezes, perguntando onde foi que me perdi, onde foi que deixei de ser suficiente. Mas, aos poucos, o silêncio começou a mudar de tom. Ele já não machucava tanto. Começava a se tornar um alívio. A rotina, mesmo arrastada, foi me trazendo um tipo de conforto inesperado. Tomar café sozinho, ver o noticiário sem interrupções, deixar a toalha jogada no sofá sem ouvir reclamações. Eram pequenas coisas que, estranhamente, me fizeram redescobrir a mim mesmo. Eu percebi que por muito tempo estive tão envolvido na relação que havia esquecido de olhar para minhas vontades, meus limites, minhas dores. Agora, com a casa vazia, comecei a me escutar de novo. Os amigos tentavam me distrair, me chamavam para sair, para beber, para conhecer gente nova. Mas eu não estava pronto. Nem queria me afundar em distrações passageiras. O que eu precisava era entender o que realmente havia acontecido dentro de mim. E acima de tudo, queria ser honesto com meus sentimentos. Sentia saudade, sim, mas era uma saudade confusa, quase doída, mais do que amorosa. Era o luto pelo que poderia ter sido e nunca mais seria. Em uma tarde de sábado, sentei na varanda com uma xícara de café e um livro antigo nas mãos. A chuva caía fina, e o ar tinha cheiro de terra molhada. Pela primeira vez em semanas, respirei fundo e senti paz. Foi nesse instante que percebi o quanto eu precisava de silêncio para me encontrar. Pela primeira vez, não chorei ao pensar nela. Não sorri também, apenas aceitei. Ela tinha ido embora, e eu estava aprendendo a me manter de pé. Sem o apoio dela, comecei a me cuidar melhor. Voltei a fazer caminhadas no fim do dia, algo que sempre gostei e havia deixado de lado. Reformei parte do apartamento, troquei os móveis de lugar, pintei uma parede. Pequenos gestos, mas que traziam a sensação de que algo novo estava surgindo. Não fora fácil, mas o alívio começava a aparecer entre as frestas da dor. Era como se eu estivesse limpando a casa por dentro, varrendo os cantos onde a tristeza se escondia. Ainda assim, de vez em quando, me pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem que não viria mais. O bloqueio continuava, mas a curiosidade era inevitável. Como ela estaria? Será que sofria? Será que pensava em mim? Essas perguntas vinham e iam como ondas, e eu as deixava passar, sem me apegar. A dor ainda morava ali, mas com menos intensidade. Era como uma cicatriz sensível, que de vez em quando latejava, só para lembrar que existiu. Em uma dessas caminhadas, passei por um casal rindo na calçada. Ela segurava a mão dele com leveza, como quem ainda se encanta. Aquela imagem me pegou desprevenido. Me fez lembrar dos nossos bons momentos, dos risos verdadeiros, dos planos feitos à toa. E foi ali que eu entendi, não era só o fim de um amor, era o fim de uma ilusão. E no fundo, parte de mim já sabia que aquilo tinha prazo de validade, mesmo antes da traição acontecer. O estranho alívio que eu sentia não era por ela ter ido embora, mas por finalmente eu ter enxergado quem eu era, sem os filtros do amor idealizado. E por mais doloroso que fosse admitir, aquela dor tinha me feito crescer. Mas o destino, caprichoso como sempre, ainda não tinha terminado sua obra. Ele estava preparando um reencontro que colocaria tudo isso à prova. As semanas foram passando e o tempo, esse velho professor silencioso, começou a ajeitar as coisas dentro de mim. Já não acordava com o peito apertado nem contava os dias desde o fim. Mas mesmo com a dor arrefecida, certas lembranças continuavam vivas. Um perfume no ar, uma música tocando em algum carro parado no sinal, uma receita que ela costumava fazer. Eram detalhes simples que de repente, me jogavam de volta ao passado. Comecei a esbarrar com amigos em comum. Uns, constrangidos, não sabiam o que dizer. Outros tentavam puxar assunto, falar de futebol, do trabalho, fingir que nada tinha acontecido. Mas eu via nos olhos deles aquela hesitação, como se carregassem uma informação que não sabiam se deviam compartilhar.
Um deles, mais próximo, cedeu ao impulso e me disse que ela andava diferente. Mais magra, mais calada, mais triste. Evitava lugares conhecidos. Sumira das redes sociais. Essas informações mexeram comigo de um jeito estranho. Eu não sabia se era pena, compaixão ou apenas o eco de sentimentos antigos. Fato é que aquela mulher ainda ocupava um espaço dentro de mim, mesmo que eu tentasse negar. Comecei a ter sonhos esporádicos com ela, sonhos em que voltávamos no tempo, em que tudo era como antes, leve e cheio de promessas. Acordava confuso, com o coração apertado, me perguntando se eu havia mesmo superado tudo. Uma noite, sentei com uma taça de vinho na varanda e reli antigas mensagens salvas no computador. Declarações, fotos de viagens, piadas internas. Me perguntei onde foi que perdemos a mão. Será que o erro foi só dela? Ou será que eu também me acomodei, me distraí, deixei espaços abertos para a distância crescer? Esses pensamentos vinham como sussurros da consciência, incômodos, mas inevitáveis. A dor da traição era real, mas o amor que existiu também. Lembrei de uma frase que ela costumava repetir quando brigávamos: "Você vai sentir minha falta quando eu não estiver mais aqui." Na época, eu achava exagero, drama. Mas agora, com a casa em silêncio, percebia que havia verdade ali. A ausência dela não era só ausência física. Era uma lacuna emocional. Uma rotina que havia sido interrompida sem aviso. Por mais que eu tentasse racionalizar, o coração teimava em questionar se tudo aquilo era mesmo definitivo. Fiquei dividido. Parte de mim queria manter a firmeza, não ceder, não reabrir uma ferida que ainda cicatrizava. Mas outra parte, mais frágil, queria entender. Saber por quê. O que levou ela àquilo? O que faltou? O que falhou? Era uma necessidade de fechamento, talvez, ou só o desejo inconsciente de tentar fazer as pazes com o passado. Porque, mesmo que eu não admitisse em voz alta, eu sabia, ainda havia perguntas sem respostas. Foi nessa fase que comecei a escrever, um diário sem pretensões. Apenas palavras soltas para organizar os sentimentos. E ali, entre uma frase e outra, fui descobrindo que o perdão, mesmo que silencioso, já começava a nascer. Não significava esquecer ou aceitar, mas compreender. E quem sabe, um dia conseguir olhar nos olhos dela sem carregar o peso da mágoa. Eu não sabia se esse dia viria. Só sabia que de alguma forma ele se aproximava. Porque quando a vida decide costurar destinos, ela dá sinais. E naquela época, os sinais estavam por toda parte, discretos mas constantes. Como um vento morno antes da tempestade. Como um cheiro familiar no ar. Eu só não imaginava que esse reencontro viria tão rápido. E tão carregado de emoções que eu julgava já enterradas. Era fim de tarde e a cidade respirava aquele ar úmido depois da chuva, quando tudo parece mais lento e introspectivo. Eu saía de um café discreto, desses que poucos conhecem, onde costumava ir para pensar e escrever. Estava distraído, guardando o celular no bolso, quando senti um leve esbarrão no ombro. Virei com um pedido de desculpas já na ponta da língua, mas as palavras morreram na boca. Era ela. Parada ali com os cabelos molhados, a roupa simples colada ao corpo pela garoa, e um olhar que misturava susto, culpa e fragilidade. Ela demorou um segundo para me reconhecer. Quando percebeu quem eu era, arregalou os olhos e levou a mão à boca, como se precisasse conter uma emoção antiga que ainda habitava nela. Ficamos imóveis por instantes que pareceram longos demais, cercados por carros passando, pessoas cruzando a rua, buzinas ao fundo. Mas entre nós, o mundo pareceu parar. Não havia mais sons, só aquele silêncio cheio de significados, onde cada olhar dizia mais do que qualquer frase. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não veio completo. Era um gesto triste e envergonhado, como quem pede perdão só com o olhar. Eu não sabia o que dizer. Não esperava encontrá-la, e muito menos daquele jeito, tão abatida, tão diferente daquela mulher que um dia entrava em casa com os olhos brilhando. Ela estava mais magra, o rosto pálido, os ombros caídos. Mas havia uma doçura silenciosa ali, algo que me desarmou por dentro sem que eu percebesse. "Oi", ela disse, com a voz baixa, quase sumida. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de dizer qualquer coisa. Sentia o coração acelerado, as mãos geladas, como se meu corpo todo tivesse sido jogado em um furacão de memórias. Ela olhou em volta, como se procurasse um lugar para se esconder. E então, num impulso que não sei de onde veio, fiz um gesto com a cabeça em direção à marquise do café. Entramos e nos sentamos, sem planejar, sem pensar. Era como se algo nos empurrasse para aquele momento. Sentados frente a frente, a distância da mesa parecia pequena demais para tanta coisa não dita. Ela me observava com olhos marejados, mas não chorava. Apenas respirava fundo, como se segurasse o mundo dentro do peito.
O garçom veio, pedimos 2 cafés, e o silêncio permaneceu entre nós. Um silêncio denso, carregado, mas não hostil. Era como se os dois estivessem esperando o outro dizer a primeira palavra certa, a que abriria a porta trancada há tanto tempo. "Você tá bem?" ela perguntou por fim, e foi aí que percebi o quanto aquela pergunta era mais profunda do que parecia. Era sobre minha saúde, minha vida, mas também sobre as feridas que ela sabia ter deixado. Eu respondi com um aceno contido e retribuí: "E você?" Ela baixou os olhos, sorriu de um jeito triste e disse, tentando. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Pela primeira vez, enxerguei a dor dela sem o filtro da raiva. E doeu em mim também. Nossos dedos não se tocaram. Nossas vozes eram baixas. Mas os olhos falavam alto. Havia ali tanto que não havia sido dito. Tantas perguntas engolidas, tantos sentimentos soterrados. Eu não sabia ainda o que fazer com aquele momento. Só sabia que ele era real. E que de alguma forma precisava acontecer. Porque às vezes a vida oferece uma segunda chance, não necessariamente de recomeçar, mas de entender, de curar, de seguir em paz. E ali, sob a luz fraca daquele café, com o barulho da chuva recomeçando lá fora, percebi que aquela história entre nós ainda não tinha terminado. Ela apenas estava prestes a mudar de rumo. O café entre nós esfriava lentamente e ignorado, enquanto o calor vinha de outro lugar. Dos nossos olhares, do peso do que não era dito, do passado que se espremia entre nossas palavras. Ela mexia a colher dentro da xícara sem tirar os olhos dos meus, como se procurasse coragem no movimento mecânico de girar o açúcar. Eu, por outro lado, mantinha os dedos entrelaçados sobre a mesa firme, tentando não deixar transparecer o redemoinho que crescia dentro do peito. A primeira meia hora foi feita de frases curtas, pausas longas e silêncios que diziam mais do que qualquer declaração. Falamos do cotidiano, do clima, de amenidades. Parecia absurdo conversar sobre o tempo com alguém que havia despedaçado meu mundo. Mas talvez fosse isso que tornava tudo ainda mais humano, o desejo de manter as aparências enquanto as emoções gritavam por dentro. E entre uma fala e outra, nossos olhos se encontravam e desviavam como 2 ímãs em conflito. Ela comentou que estava morando sozinha agora, num pequeno apartamento alugado longe do centro. Disse que havia perdido o emprego pouco depois da nossa separação e que a vida tinha ficado dura. Não falou em tom de queixa, nem como quem buscava compaixão. Falou com uma serenidade dolorida, como quem já aceitou a própria culpa. Eu escutei tudo com atenção em silêncio, e pela primeira vez desde o fim, senti algo que não esperava sentir: empatia. Eu errei, ela disse de repente. Não tem desculpa, nem explicação que conserte. Mas eu precisava te dizer isso olhando nos seus olhos. E ela disse, com a voz firme mas os olhos brilhando. E naquele momento eu entendi. O pedido de perdão mais verdadeiro não é o que vem rápido, mas o que vem depois da dor amadurecer. Aquele era o dela. E me atingiu fundo. Fiquei ali calado sem saber se perdoava, se abraçava ou se saía correndo. A tensão entre nós era estranha. Não era mais a raiva bruta dos primeiros dias. Era algo mais denso, mais íntimo. Um desejo abafado, um carinho contido, uma saudade que ainda doía como ferida recente. Quando nossas mãos se tocaram sem querer sobre a mesa, o toque foi elétrico. Um arrepio percorreu meu braço. Ela também sentiu, vi no modo como arregalou os olhos e prendeu a respiração. Mas nenhum de nós recuou. Ficamos ali, pele na pele, por segundos que pareceram minutos. Não houve beijo, nem abraço. Mas houve um pacto silencioso, selado por aquele toque e pelo olhar que trocamos em seguida. Era como se disséssemos, ainda não acabou. Mas nenhum de nós ousava ir além. Porque ainda havia medo, ainda havia mágoa, e havia também um desejo que crescia rápido demais, perigoso demais, forte demais para ser ignorado. Um desejo que se escondia nas entrelinhas, nos gestos, nas palavras medidas. Na hora de ir embora, caminhamos lado a lado até o ponto de táxi. A chuva tinha cessado, mas o chão ainda brilhava molhado sob os postes. Quando o carro dela chegou, nos olhamos por um último instante. Eu podia jurar que ela esperava um gesto meu, um convite, uma brecha. Mas não dei. Ainda não. Ela entrou, fechou a porta devagar, e eu fiquei ali, vendo o carro desaparecer na curva. O coração apertado, a mente inquieta, e o corpo inteiro ainda sentindo o calor da presença dela. Naquela noite, deitado sozinho novamente, me peguei revivendo cada gesto, cada palavra, cada olhar. E então percebi, algumas conversas não precisam ser ditas. E alguns olhares dizem tudo. Nos dias que seguiram aquele reencontro, minha cabeça virou um emaranhado de pensamentos e sensações.
Eu acordava no meio da noite com o coração acelerado, lembrando do toque dos nossos dedos na mesa, do olhar dela segurando as lágrimas, da forma como seu corpo hesitava antes de entrar no carro. Tudo nela parecia pedir por uma segunda chance, mas o orgulho que ainda morava em mim gritava que eu deveria manter distância. A dúvida se instalou como um hóspede incômodo que se recusa a ir embora. Comecei a fantasiar sobre como teria sido se eu tivesse convidado ela para subir, para conversar mais, para reviver o que tínhamos deixado para trás. Mas junto com o desejo vinha a culpa. Como confiar em quem já nos feriu? Como deixar o coração reabrir portas que haviam sido trancadas com tanto esforço? Por mais que eu tentasse racionalizar, havia algo que pulsava mais forte. O corpo lembrava do calor dela, da intimidade, da sintonia que mesmo após tudo, ainda parecia viva entre nós. Ela passou a surgir nos meus sonhos com frequência. Não eram sonhos românticos, tampouco pesadelos. Eram encontros intensos, carregados de tensão, em que nos olhávamos muito, mas quase não falávamos. Era como se o inconsciente soubesse que palavras já não bastavam. Em um deles eu a via entrando em casa de novo, descalça, molhada pela chuva, e apenas deitava ao meu lado, sem explicação. E eu deixava. E aquilo me atormentava ao acordar. Decidi escrever para ela. Uma mensagem curta, sem rodeios, apenas perguntando se ela estaria disposta a me ver de novo. Ela respondeu quase imediatamente, como se já estivesse esperando por isso. Marcamos de nos encontrar em um parque discreto, num fim de tarde abafado. Quando a vi chegando, com os cabelos soltos e uma blusa clara que balançava ao vento, senti um nó na garganta. Meu coração disparou não de dor, mas de um desejo antigo, camuflado por meses de mágoa. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, até ela dizer: "Você não sabe o quanto pensei nesse momento." Eu sabia, porque eu também pensei. Falamos pouco, mas nos entendemos com os olhos. Sentamos num banco e nossas mãos, dessa vez, se buscaram sem timidez. O toque foi suave, mas carregado de uma energia que misturava saudade e arrependimento. E eu entendi ali que o desejo entre nós não havia morrido. Apenas estava adormecido, esperando um gesto para despertar. Mas junto com o desejo veio o peso. Era como se, a cada centímetro que nos aproximávamos, a consciência me puxasse de volta. Eu me perguntava se ceder seria um ato de fraqueza ou de coragem. Se perdoar seria esquecer. Se recomeçar significaria aceitar o que ela fez. E acima de tudo, se eu estaria disposto a correr o risco de sofrer de novo. Porque amar no fundo sempre foi um risco. E com ela, o risco era ainda maior. Ela me olhou fundo, colocou a mão sobre meu peito e sussurrou: "Você ainda sente?" Eu fechei os olhos, respirei fundo e respondi: "Sinto tudo, o tempo todo." E era verdade. Mas naquele momento, entre o desejo e a culpa, entre a saudade e o medo, percebi que uma escolha precisava ser feita. Porque ficar em cima do muro só prolongaria o sofrimento. E o tempo, esse velho juiz, cobraria sua sentença mais cedo ou mais tarde. O vento soprava leve enquanto a noite caía devagar sobre a cidade. O parque se esvaziava aos poucos, mas nós permanecíamos ali, imóveis, sentados no mesmo banco, como se aquele lugar tivesse virado uma ilha fora do tempo. Eu segurava a mão dela, e ela segurava a minha como quem tem medo de soltar e nunca mais encontrar. Mas não era só isso. Havia um abismo entre nós ainda. Um abismo feito de dúvidas, mágoas, e da pergunta que não queria calar. O que fazer com tudo aquilo? Ela me olhava com uma mistura de esperança e resignação. Não pedia nada, mas eu via em seus olhos a espera silenciosa por uma resposta. Eu, por outro lado, sentia meu coração dividido em dois. Uma parte gritava que ela merecia pagar, que eu não deveria permitir que voltasse tão facilmente. Mas a outra queria apenas sentir de novo o conforto do seu abraço, o calor do seu corpo na cama, os risos bobos no meio da noite. Era como estar entre o fio da justiça e o sopro do perdão. Caminhamos de volta devagar. O caminho até o carro parecia curto demais para a quantidade de pensamentos que me atravessavam. Quando paramos, ela soltou minha mão com delicadeza e perguntou se eu queria que ela fosse embora ou se poderia me acompanhar até em casa. A pergunta ficou no ar entre nós como uma escolha irreversível. Respirei fundo. Olhei para ela com intensidade, tentando decifrar se havia sinceridade suficiente naquele arrependimento que ela carregava nos olhos. No fundo, eu sabia que nenhuma decisão seria fácil. Perdoá-la significava lidar com o medo constante de ser ferido de novo. Mandá-la embora seria talvez perder a chance de viver algo que ainda podia existir entre nós. E se eu a aceitasse só para fazê-la sofrer, para equilibrar a dor que senti? Seria vingança disfarçada de amor? E que tipo de homem eu me tornaria se escolhesse o castigo em vez da paz?
O silêncio entre nós, naquele instante, disse tudo. Não era a hora de respostas. Era a hora de sentir. Dei um passo à frente, abracei-a com força e fiquei ali, por longos segundos, com o rosto encostado no seu pescoço. Ela não disse nada, apenas fechou os olhos e me abraçou de volta. Era um abraço cheio de passado, de arrependimento, mas também de um presente que ainda pulsava. Eu ainda não sabia se estava perdoando, se estava me perdendo ou se apenas precisava daquele momento para entender o que viria depois. Mas percebi que a escolha não precisava ser imediata. Naquela noite, ela dormiu no sofá da sala. Por escolha minha. Eu queria proximidade, mas também queria espaço. Não houve beijo, nem carícias. Apenas a companhia silenciosa de quem um dia foi tudo e agora era quase nada, ou talvez tudo de novo, de um jeito diferente. Acordei antes do sol nascer e fui até a varanda. Ela estava ali sentada, abraçada aos joelhos, olhando o céu clarear. Me sentei ao lado e ficamos quietos, apenas ouvindo os sons da cidade acordando. E foi ali, naquele instante calmo, que entendi, nem toda história precisa de um final fechado. Às vezes, o mais importante é o caminho, é o aprendizado. É a transformação que acontece entre os extremos do amor e da dor. Eu não sabia se ela ficaria, se partiria novamente, ou se tudo aquilo era só mais uma curva no nosso destino. Mas uma coisa era certa, eu já não era o mesmo homem de antes. E talvez, só talvez, ela também não fosse mais a mesma mulher que me traiu.